Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para fazer alguns comentários simples, mas bem práticos a respeito das parábolas de Jesus. Nós estamos fazendo alguns comentários baseados no livro Parábolas de Jesus, de Mateus Soares. Um livro muito interessante que dá alguns contextos, algumas informações interessantes e históricas até a respeito das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do juiz iníquo, que está registrado em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. É importante a gente lembrar que Jesus contou essa parábola numa sequência de preparo daquilo que estaria para acontecer na segunda vinda dele, né? Na segunda volta de Jesus, que seria a segunda vinda dele, e ele vai falando sobre várias questões daquilo que estariam para acontecer após a morte dele na cruz do Calvário. Nós vamos ler na nova versão internacional, que ela é um pouquinho mais clara para o entendimento. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem aos homens. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Bom, aqui nós temos três personagens principais na parábola que Jesus cita. A primeira pessoa é um juiz iníquo, um juiz mau, egoísta. A gente vê um juiz que só via o poder dele e a prepotência dele. Ele declara na própria parábola que ele não temia a Deus e nem aos homens. Era um homem extremamente munido de poder dado pelos próprios homens. Era um juiz, né? Depois nós temos aí alguém que trouxe algum malefício para a viúva, que seria uma pessoa que trouxe o motivo da causa ser aberta, o processo ser aberto dentro do ambiente de justiça. O réu era a viúva. E nós vemos aqui que a mulher entra com um processo judicial e eu não sei se você sabe, mas dentro de uma linha da justiça dos homens, nós temos que ter um advogado para nos trazer a nossa defesa. Eu não posso sozinha trazer a minha defesa ou a minha solicitação de justiça perante a justiça dos homens se eu não tiver delegado o poder para um advogado, né? Tanto a acusação quanto a defesa precisam de um advogado para entrar com a linguagem, com o processo legal, de acordo com as normas do país vigente. Então, tem o processo, a entrada do processo, tem que ter a assinatura dos advogados envolvidos e assim por diante. E o juiz, ele vai julgar de acordo com a lei. A base de justiça é a lei. É a lei que é colocada diante dos homens. A mulher aqui era uma viúva e na época de Jesus uma viúva tinha pouquíssimos direitos, pouquíssimos. E ela era muito vulnerável em função da viuvez, por causa da questão cultural da época. Então, ela não teria, era muito fácil que qualquer um tirasse a herança dela
ou tirasse o sustento dela, vindo da própria família, porque ela era uma viúva, era uma mulher viúva. E então ela vai e recorre a isso, o texto fala que alguém trouxe prejuízo para ela, e ela vai e pede para o juiz, e vai e pede para o juiz, e naquela época o processo não era do jeito que é hoje. No entanto, ela vai, até que o juiz fala: olha, eu estou cansado, eu não aguento mais. E ele estava sendo exposto publicamente. Então, ele vai e julga a causa da mulher para se livrar do caso e para se livrar especialmente da viúva. E aí Jesus conta essa história para que ele faça uma relação, para que nós possamos fazer uma relação com relação à oração, né? Orar é falar com Deus de uma maneira simples, com sinceridade, sim. Mas há caminhos para a oração. Da mesma maneira que existe um juiz na terra, existe um juiz no céu, que é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso advogado. Lá em João ele fala isso. Que Jesus é o nosso advogado, aquele que nos advoga a favor. Além de Jesus ser o nosso advogado, ele também é o nosso parceiro, o nosso remidor, aquele que nos resgatou do pecado e da condição legal de malignidade e trevas. E aí Jesus vem para nos trazer a oportunidade de entrarmos na presença do Todo-Poderoso, o Supremo Juiz, e hoje nós podemos entrar e colocar diante dele as nossas causas, as nossas petições, no nome precioso de Jesus. E essa parábola, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Eu queria ressaltar que nós somos filhos. Numa causa, geralmente eu escolho o advogado, né? Aqui na Terra. Nessa causa aqui, o próprio juiz nos escolhe. Deus fala, aqui no trecho, Jesus fala que o próprio juiz nos escolheu. Ele nos escolheu com o amor eterno. Não é possível comparar a justiça da terra com a justiça do céu, porque a justiça do céu, ela está baseada no sacrifício de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesse trecho também, a viúva incomoda, e aí é que Jesus nos ensina a termos perseverança e constância em nossas orações. Não quer dizer que eu orei uma vez e que a causa está resolvida, até porque no meio legal aqui na Terra, muitas vezes, quando o juiz ele determina alguma coisa negativa, eu tenho como apelar, eu tenho como entrar de novo com o processo, pedindo para a revista de processo, né? Eu não sou da área jurídica, mas eu sei que isso acontece. E no reino espiritual nós também temos essa possibilidade de entrarmos de novo com o nosso pedido. A base dos nossos pedidos precisam ser feitas sempre na palavra. É a palavra de Deus que nos dá o recurso legal para nós orarmos. Por isso a importância de nós sabermos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para quando nós formos orarmos conforme a palavra de Deus, para que a nossa oração seja atendida. Então, algumas lições eu aprendo aqui na prática: orar continuamente e perseverantemente. E eu convido você hoje a rever as suas petições, a rever os seus pedidos diante do Senhor, que você porventura orou uma vez, duas vezes e achou que Deus não respondeu. Em nenhuma situação Jesus falou aqui que existe alguma resposta que não é respondida, né? Pelo contrário, Jesus sempre nos responde. Às vezes, ele nos responde sim, mas nos responde na espera, né? E às vezes Jesus nos responde numa outra condição que nós não esperamos, mas sempre a resposta do Senhor é a melhor para nós.
né? Outra coisa que eu posso aprender com essa parábola é que eu devo orar pelos motivos corretos. Muitas vezes nós colocamos as nossas orações baseadas em motivos egoístas pessoais por falta de conhecimento da palavra. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, nós vamos percebendo o que orar, como orar, de que maneira orar, para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor vai nos responder, né? E a resposta pode demorar. Essa é a outra lição que eu aprendo nesta parábola. Mas não é porque vai demorar que eu não vou orar. Pelo contrário, Jesus nos convida aqui a sermos perseverantes. Então, a pergunta que eu faço hoje é: qual o seu nível de perseverança em oração? Essa é a pergunta para você ficar no seu coração hoje, no dia de hoje. Qual nível de perseverança? Em que grau você tem tido o hábito de orar? Jesus falou que na volta dele, na segunda vinda, as coisas ficariam mais difíceis. Ficariam mais difíceis, sim, mas isso nos traria a grande certeza de que temos que regar a nossa alma com a esperança de que Jesus vai voltar. É isso que ele quis nos ensinar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que nos estimula a termos uma vida de oração. Te agradecemos pelo teu amor maravilhoso, que não fomos nós que te escolhemos, Senhor, mas a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Nós te agradecemos pelo teu amor imenso e pela tua grande graça sobre nós. E te suplicamos nesta manhã, dá-nos perseverança na postura de orar, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, um crescimento saudável diante de Ti, nos formando, Senhor, homens e mulheres, todos aqueles que estão nos ouvindo, pessoas persistentes em Te buscar para nos tornarmos mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. E até amanhã.